Essa fuga que se fala com toda convicção que foi uma fuga espetacular, que eu sumi, que eu fui para outro país, uma cambada de incompetente. Esses 3 patetas me prenderam. E até pede para beber o copo de água do juiz. Eu posso pegar uma água, excelência? Eu não preciso de um script. Sou capaz de coisa pior, excelência. Para defender um filho meu, para defender uma família minha. Agora, o que eu tenho para dizer para todos vocês, eu não fui covarde por ter matado o seu João e a senhora Mira. Eu fui covarde porque eu poderia ter evitado. Segundo Cupertino, outra pessoa atirou contra a família. Porque quando eu vi a cena, o vagabundo, o infeliz que estava lá, que cometeu isso, eu tinha força suficiente. Quem seria essa pessoa? Cupertino não diz. Para mim, o vagabundo não ia matar. Ah, Paulo, mas você corre. Eu não saio correndo, eu saio andando. A polícia não vai me dar segurança. Se eu abrir a boca e realmente falar o que eu vi, o que eu presenciei. Se eu for falar realmente o que eu presenciei, eu não estaria aqui. Essa versão é absolutamente fantasiosa. Ele se coloca na condição de testemunha de uma execução de 3 pessoas, não tenta impedir, não presta socorro, não ajuda, não faz nada. Só as advogadas dele podiam fazer perguntas. E mesmo assim, ele não responde a todas. No domingo eu tive lá, mas sério, eu não vou falar não. Aí esquece. Sobre o dia dos fatos? Não. Não quer falar? Não. Eu vou te perguntar uma coisa em relação ao dia dos fatos, mas não necessariamente aos fatos. Caso o senhor não queira explicar. Então, vou tomar sua água aqui, viu? Cupertino pediu para não responder as perguntas do Ministério Público. O juiz permitiu. Quais perguntas o senhor teria feito a ele? Gostaria de saber por que ele não apresentou a arma, e a resposta é muito simples. Porque a arma seria mais um elemento de prova contra ele. Cupertino tinha 2 armas. As minhas armas, excelência, todas as 2, eu tinha porte e registro das armas. Um revólver calibre 38 e uma pistola 380. A arma que matou Rafael e os pais era uma pistola calibre 380. Agora, no dia dos fatos, eu não estava armado. Mostra para mim a filmagem que eu estava com a arma na mão. 2 câmeras registravam o local onde o crime aconteceu, mas o equipamento que armazenava as imagens desapareceu depois. A acusação também apontou como prova 2 cartuchos encontrados pela perícia na cena do crime. Esse é um dos principais elementos que nos convenceu de que efetivamente foi o Paulo o autor dos disparos. A pistola calibre 380 ao ser disparada, ela ejeta essas cápsulas. Então, próximas de onde essas cápsulas foram encontradas, estava o atirador. Isso impede que seja verdadeira a narrativa defensiva no sentido de que houve uma interferência de uma terceira pessoa. E em determinado momento, quando comenta como foram os 6 anos depois do crime, ele diz: praticamente 3 eu fiquei andarilho, colhendo cocô de cavalo, não matei mais ninguém. Isso porque isso é um ato falho. A partir do momento que ele diz eu não matei mais ninguém, automaticamente ele está dizendo que ele já matou alguém. Ele mudou de identidade, mudou de nome, mudou de rosto, mudou de tatuagem, mudou de cidade, só não mudou de caráter. O caráter, verdadeiro caráter, ele se revela ali, na hora da responsabilidade. O julgamento aqui hoje não é do Paulo, dono de desmanche, não é do Paulo que é amante, não é do Paulo que é feio, não é do Paulo que fala torto, é que está lá, naquele papel. 3 pessoas que morreram, 3 inocentes. Os depoimentos aconteceram na quinta. Na sexta, 2 promotores e um assistente de acusação, o advogado que representa a família de Rafael, falaram ao júri. As advogadas de defesa também. Os jurados votaram e o juiz leu a sentença. Com isso, estabeleço a pena definitiva em 98 anos de reclusão. Paulo Cupertino foi condenado por triplo homicídio com qualificação por motivo torpe e por ter impossibilitado a defesa das vítimas. A filha de Cupertino desabafou sobre o fardo dessa história. As pessoas elas não se colocam no meu lugar. Sabe por que eu falo isso? Porque de todas as vezes que eu me coloquei aqui à disposição de dar depoimento, de falar abertamente sobre isso que dói, as pessoas ainda têm coragem de dizer de alguma forma que eu consigo ser fria em certos momentos, que eu falo com naturalidade. As pessoas têm noção de quantas vezes eu tive que repetir a mesma coisa? Quantas vezes eu revisitei as mesmas dores, tanto de remédio que eu tomo hoje em dia para ansiedade, para estresse pós-traumático, para todo tipo de problema que eu desenvolvi por conta de uma ação de uma pessoa que deveria me proteger e cuidar de mim. João e Miriam deixaram 2 filhas, irmãs de Rafael, uma de 32 anos e outra de 20, que vive com a tia, Maria Gorete. A senhora sente que a justiça foi feita? Foi. A senhora está satisfeita? Tô. Essa era a resposta que a senhora queria? Sim, sim. Você lembra de tudo, né?
aniversário, fim de ano, que estava todo mundo junto, reunia todo mundo. No dia mesmo, todo domingo, então, se tivesse todo mundo aqui, tudo junto, né? É tão bom.